seja bem-vindo a mais uma roda de conversa. Hoje a lição 4, mas antes disso eu quero apresentar a nossa convidada mega especial, a Júlia. Júlia, seja bem-vinda e sinta-se à vontade aqui com a gente. Obrigada. Bom, a lição dessa semana, como eu disse, é a lição 4. Ela tem como título Jesus, nosso irmão fiel. E na lição dessa semana a gente vai estudar um pouco sobre Hebreus 2, onde Jesus é apresentado como Filho de Deus e o Senhor mostra o desejo dele de como Pai, né, que nós chamemos e reconhecemos Jesus como nosso irmão. Então a gente vai entender um pouquinho melhor o fundamento do plano da salvação e como ele deve ser a nossa única esperança da vida eterna. E para a gente começar, eu queria saber de vocês, qual foi a função do sofrimento na vida de Jesus? Olha, eu acho que o pessoal vai falar um pouquinho mais, mas o que para mim mais chamou atenção é a questão de Cristo ser um exemplo, né? Então, ele passou por isso, quer dizer que a gente também consegue passar, mas detalhe, ele passou por tudo isso tendo um relacionamento muito firme com Deus. Então, por meio de Cristo, nós podemos passar por todas as coisas. Eu achei interessante isso que a Elisa falou também, mas ali nesse mesmo capítulo 2, né, de Hebreus, lá no versículo 14 ao 16, ele diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendente de Abraão, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, a gente pode separar aí esse sofrimento de Jesus, né, como dois pontos. Primeiro, que ele precisava passar por isso para ser o nosso redentor, e segundo, porque ele, sendo tentado, né, e padeceu, enfim, e sofreu, como diz o versículo, como a Elisa falou, ele pode ser um exemplo para a gente, assim como aquilo que foi igual, né? Igual no sentido de aquilo que ele sofreu como humano, a gente também vai sofrer e a gente pode ter vitória por meio dele, porque é ele que vai oferecer isso pra gente. Exatamente. Eu acho interessante que a lição destacou bastante a ideia de que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento a fim de se tornar o autor da nossa salvação, exatamente como a Júlia acabou de comentar. É, assim, e foi uma característica que Jesus foi necessária para Jesus pagar o preço que o pecado exigia. E assim poder, né, nós estarmos nessa condição especial que nos foi oferecida por Deus. E também para ter, eu acho que quando eu leio essa parte, essas características, essa história de Jesus, eu sinto empatia. Porque cada pessoa, ela tem uma história diferente, tem sofrimentos diferentes. E quando eu olho para Cristo, é, eu não consigo saber assim, porque existe uma distância, porque o Mateus vê o mundo pelos olhos dele, eu não consigo ver exatamente o que Cristo passou, o que estava na mente de Cristo, mas eu sinto que Cristo sofreu, talvez como eu sofro, ou como você sofre, Cristo passou por essas dificuldades, e você pode se sentir próximo de Cristo, você pode olhar para Cristo e entender mais que ele é uma pessoa de verdade, Deus é uma pessoa de verdade, e que esse relacionamento que ele está propondo é um relacionamento real, não é algo que você não pode tocar, sabe? Ele existe de fato. Sim, exatamente. E mais uma perguntinha para a gente. Como podemos aprender a colocar nossa confiança em Jesus, fazendo nossas escolhas diárias e para que isso reflita a nossa fé? Olha, eu acredito que pega a segunda. Ai, não lembro se qual parte foi, mas que a Ju comentou que era sobre a gente ver que a gente consegue as coisas por meio de Cristo. E como que a gente sabe disso? Tendo um relacionamento com Ele, conhecendo Ele. E quando a gente conhece Ele, a gente vê o caráter dele. E pelo caráter dele, a gente descobre que Ele é fiel. O é representa que não tem opção de não ser. Eu estava lendo esses dias, eu acho que foi Tiago, eu não lembro, mas que falava assim, que essa é uma das coisas que Deus simplesmente é fiel. Quem pode ser infiel sou eu. Então, quando a gente vê essas coisas, quando você se dá conta de que Deus não é homem para estar fazendo coisas que o ser humano faz, com o seu conhecimento de quem ele é, aí você consegue, ok, você está preocupado? Não tem por que se preocupar, mas se você está, como eu comentei, confia um pouquinho, vai experimentando aos poucos, e aí, a partir disso, né, se você confia num pouco, você confia no mundo. É interessante essa pergunta, porque ela é, acho que a pergunta que todo cristão, né, se faz durante a vida, sei lá, cristã. De como que eu vou confiar, primeiro, né, a teoria da prática, a teoria da fé
que eu acredito em Deus e como eu vou colocar isso em prática, as minhas escolhas, naquilo que eu vou fazer durante os meus dias, naquilo que eu vou fazer durante a minha rotina. Eu acho que isso é um ponto, como ele estava comentando, né? Interessante para a gente pensar no sentido de como que Jesus, linkando com a lição, como que Jesus, como ele viveu, como exemplo dele, como aquilo que ele fez por mim, o que ele vai fazer, né, no futuro, ou o que ele já fez no passado e agora. Como que eu posso ter tudo isso em mente e viver a minha vida de um jeito que eu seja exemplo também para os outros, daquilo que os outros possam ver em mim, aquilo que eu, tipo um exemplo, né, como ele foi para nós, mas, óbvio, de um jeito pecador que a gente é. Mas como que eu posso refletir isso nas escolhas? Eu acho que a resposta que a Elisa já comentou, e acho que talvez vocês comentem, é a comunhão. Né? Acho que não existe um grande pensamento sobre isso, mas ao mesmo tempo que é simples, a resposta é muito complexa no dia a dia, né? Sim. Então acho que isso é um ponto interessante a gente pensar. Exatamente. Eu acho que é viver com Jesus um dia de cada vez, né? Não é se culpar caso não consiga confiar totalmente de um dia para o outro, mas é aprender todos os dias que ele sabe de todas as coisas e que confiar nele é a escolha mais segura que nós podemos fazer. E é realmente tentar construir um relacionamento com ele. É exatamente isso, sabe? Eu penso que assim, como a Júlia falou, o desafio é transformar essa questão, toda essa ideia de um relacionamento com Deus, de caminhar com Deus, num algo prático, sabe? E eu penso que um ponto que a gente fala muito, acho que a igreja fala muito de forma geral, mas e parece até um pouco subjetivo, um pouco distante, mas é muito eficiente. É tipo, dar um passo para frente, conversa com Deus. Eu acho que a oração é uma maneira muito eficiente para você dar esse passo. Porque não é um monólogo, não é um relacionamento unidirecional. Você ora com Deus, você está dando essa resposta para Ele, e você está conversando com Ele. Tipo, nada substitui essa experiência, nada, na verdade, nada substitui a experiência de forma geral. Então experimenta isso, Deus. Ele precisa te responder, ele precisa estar te ouvindo. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Como você já sabe, esse é um momento mega especial, onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra. Então, é o momento de você em casa deixar sua palavra aqui nos comentários, para que a gente possa interagir também. A minha palavra é sacrifício. A minha palavra é exemplo. A minha é substituição. A minha salvação. A minha palavra é liberdade. E para a gente concluir aqui, eu queria ler um texto que está lá na lição de sexta, convido você a ler também, que diz assim: que cena para ser contemplada pelo céu! Cristo, que não conhecia o menor traço de pecado ou contaminação, em seu estado deteriorado. Essa foi uma humilhação maior que o ser humano finito pode compreender. Deus se manifestou em carne. Ele humilhou a si mesmo. Que assunto para pensamento, para profunda e fervorosa contemplação. Tão infinitamente grande era a majestade do céu, mas desceu tão baixo, sem perder um atônito de sua dignidade e glória. Baixou a pobreza e ao mais profundo abatimento entre os homens. Por amor de nós, se fez pobre, para que nós, por causa da pobreza dele, nos tornássemos ricos. Como é lindo entender, né, esse plano da salvação. Como é lindo entender essa fundação, ver como Cristo veio à Terra, aquele que é o mais grandioso de todos, se colocou aqui no nosso lugar, viveu como nós, para que hoje a gente pudesse ter acesso à vida eterna. Então, o meu desejo, espero que seja o seu também, é que todos os dias a gente possa colocar nossa confiança em Jesus e que a gente possa se preparar para encontrar com Ele. Bom, essa foi a lição da semana, espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, comenta e a gente te espera na próxima semana. Até lá! Hoje tá tenso, né, gente? Ai, Senhor. Eu quero ler um texto, que eu tô sem o texto, na verdade. não. A minha palavra é substituição. Também? Oh, não. Tomou nossa natureza em seu estado deteriorado.